Eu quero até falar um pouquinho mais sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre uma recente decisão que derrubou o marco temporal. Pois bem, a Frente Parlamentar da Agropecuária está se movendo para ir contra essa decisão, e quem vai contar essa história para a gente agora é o Bruno Pinheiro. E o que pretende fazer a FPA, hein, Bruno Pinheiro? Conta para a gente. Reduzir, na verdade, essas respostas que vêm da Suprema Corte. Assuntos que eram de responsabilidade do Congresso Nacional e que estão sendo julgados no STF. Exemplo, essa história do novo marco temporal, áreas indígenas, que chegou a dividir essa opinião, entendimento entre ruralistas e também ambientalistas aqui no Congresso Nacional. Na última semana formou a maioria no STF. Então, agora a FPA, o agronegócio aqui no Congresso Nacional, estão reunidos para tentar chegar a um entendimento de como evitar isso e também achar uma forma de recurso, de recorrer ao STF. Eu tive acesso ao documento, a justamente esta PEC que está sendo analisada nesta reunião de hoje. Já aparece na imagem de quem nos acompanha. Eles reconhecem que de fato existe o poder, essa autonomia individual, só que ninguém é superior a ninguém, ou seja, que não existe uma autonomia superior, que é necessário respeitar. E essa PEC é o quê? É uma ideia de, após uma decisão do STF, o Congresso analisar e recorrer, evitando injustiça em algum assunto que é considerado inconstitucional. Então, essa PEC será apresentada, ela está sendo analisada neste momento entre os aliados do agronegócio, representantes do segmento. É uma tentativa de enviar uma resposta ao STF e acabar evitando que assuntos importantes, relevantes, que é de responsabilidade do Congresso Nacional, seja revisto, analisado e chegar a uma ideia final lá no STF. Se vai dar certo ou não, será uma tarefa muito difícil do setor aqui no Congresso Nacional. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Vocês enxergam que, por mais rechonchuda que seja a Frente Parlamentar da Agropecuária, que ela consiga fazer algum movimento que leve a uma modificação, principalmente quando estamos levando em conta uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Luiz Felipe Dávila? Acho que sim. É uma frente muito organizada, está extremamente preocupado, quase todos são proprietários de terra, em regiões onde há sim invasão de indígenas em propriedades privadas. Então é um problema que aumenta a insegurança jurídica no Brasil. E quando a gente mexe com o bolso, com a propriedade privada, a reação do Congresso é forte sim. E digo mais, ainda vai contar com aliados de outras grandes bancadas, como a bancada evangélica e a bancada da bala. Porque não é só esse assunto que está nessa pauta. Vai entrar também o assunto do aborto, vai entrar o assunto das drogas. Então vai ter a maioria do Congresso Nacional com força para aprovar emendas constitucionais. E aí eu quero ver qual vai ser a reação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Porque tem tudo para essas questões, que são questões que eu chamo de honra para essas bancadas, se tornarem, sim, uma PEC aprovada pelo Congresso Nacional, que vai colocar com clareza a regra do jogo e criar uma briga com o poder judiciário. O Zé Maria Trindade tem apuração sobre essa movimentação no Congresso em torno desse tema. Eu quero chamá-lo então para que ele possa contar ao vivo para a gente agora. Fala, Zé! Evandro Cini, muito boa tarde a todos. Olha, Evandro, as frentes parlamentares cresceram muito e ganharam poderes especiais no Congresso Nacional. Muita gente analisa que é uma decadência dos lobbies tradicionais, das federações e dos representantes empresariais e de vários setores. O certo é que as frentes parlamentares hoje ocupam lugar até de partidos políticos. E esta posição da FPA, a toda poderosa FPA, com mais de 340 dos 513 deputados, né? A situação dela de irritação cresceu tanto que interfere em vários pontos, inclusive no funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. O processo de votação só vai acontecer amanhã se a FPA quiser. A tendência é de não votar o relatório final, porque se for colocado em votação, vai perder, e não é isso que querem os integrantes da CPI que investigam o MST.
Agora, uma jogada arriscada está sendo articulada nos bastidores e é exatamente isso, a união das frentes parlamentares com afinidades, que é o pessoal evangélico, o pessoal católico, o pessoal da FPA e outros setores antidrogas e tal, e reunir toda e mudar completamente a tendência da relação entre poderes. É exatamente esta emenda aí que o Bruno mostrou. Esta emenda coloca o Congresso Nacional como última palavra, ou seja, o controle constitucional. É criar uma nova instância sob responsabilidade do Congresso. O Congresso poderia mudar um assunto transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, de certa forma, na democracia já existe, né? É possível reiniciar o processo através de uma emenda à Constituição, mas volta ao Supremo Tribunal Federal. Com uma emenda assim, né? Se a emenda for realmente aprovada, o Congresso pode mudar ou derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal e esta é uma grande novidade. Amanhã o presidente da Câmara vai conversar com os líderes dos partidos políticos e há indicações de que os presidentes da Câmara e do Senado querem sim reagir, mas não com a emenda tão forte que pode transformar o Congresso no controle constitucional do Brasil. Muito obrigado, viu, Zé? Já vou jogar essa tua apuração também para o nosso debate. Fábio Piperno, você vê que uma organização dessas frentes pode levar, de fato, a distensão ainda maior entre Congresso e Supremo Tribunal Federal? Eu acho que caso ocorra de fato a união de todas essas frentes, criam-se, obviamente, as condições para uma reação àquilo que eles consideram uma atuação fora dos limites constitucionais do STF. E quando a gente fala da FPA, por exemplo, é maioria no Congresso. Então, em relação à FPA, eu tenho alguma dúvida se ela, de forma isolada, conseguiria isso. Mas, só para falar sobre os limites aí do Congresso, o texto dessa PEC diz literalmente o seguinte: propõe assustar a decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha transitado em julgado e que extrapole os limites constitucionais. Eu fico imaginando o outro lado também, lendo e vendo isso. Alguém lá do STF fala, puxa vida, eles estão dizendo que nós estamos extrapolando os limites constitucionais. Mas já é um recado direto também, não né? Extrapolam, Piperno. Você mesmo nesse programa já falou várias vezes que o Supremo, isso deveria ser uma matéria do Congresso Nacional? Não, eu acho que algumas matérias elas têm que... Eu me sentiria mais confortável se o Congresso Nacional definisse. A gente citou aqui várias vezes a questão do aborto. A questão do aborto, ela é definida em vários países das mais diversas formas. Então não há algo consensual. Mas eu acho que algumas matérias eu me sentiria mais confortável vendo o Congresso definir. Você se sentiria mais confortável? Sabe por quê? Porque são matérias claramente do Congresso Nacional. É por isso que você porque você tem bom senso. Não é isso. Por isso que você se sentiria mais confortável. Não é uma questão de conforto pessoal. Você tem bom senso. Claramente eu acho algo assim um pouco elástico também. Como igualmente divirjo um pouco dessa interpretação do Congresso de que o Supremo está exorbitando questões. Mas aí, trazendo o marco temporal como ponto principal, que é a discussão de agora, você acredita que seja um tema do Congresso ou que o Supremo Tribunal Federal fez certo ao meter a mão ali? O Congresso era uma matéria na qual o Supremo foi provocado, então ele tinha que responder. Não tem que responder. Não tem que responder. No passado, quando o Supremo era provocado, você tinha ministro do Supremo que pegava e falava, isso daqui despachava, isso aqui não é matéria nossa, se entendam. Isso seria uma atitude esperada pelo ministro. Ou seja, devolver para o Congresso. Devolver para o Congresso. Só que não é matéria nossa, vocês que vão resolver isso daí. Hoje não. O ministro do Supremo gosta desse protagonismo, pegou gosto pela coisa, bate no peito e chuta pro gol de primeira, né? Passando por cima por todas as vontades da sociedade, porque o Congresso Nacional, ele foi eleito, este é o ponto, ele foi eleito
goste ou não desse Congresso que está aí, mas ele nos representa. Então, se passa o aborto ou não passa o aborto, mas tudo bem, houve uma votação de parlamentares que foram eleitos para nos representar. Agora, o que não pode é 11 ministros representando o interesse todo da sociedade. E às vezes nem 11 ministros. A gente está falando de um ministro representando os interesses todos da sociedade. Isso não faz o menor sentido ter um poder absoluto desse. Fala, Segré. Sabe que quando temos esses assuntos, marco temporal, aborto, despenalização do usuário de drogas, com certeza a sociedade colocou, quando ele escolheu o seu representante na Câmara de Deputados e quando ele escolheu o representante do Estado em que ele mora, na Câmara dos Senadores, está colocando a responsabilidade da sua interpretação nesses assuntos nas mãos de uma pessoa que o representa, que nos representa. Nós não escolhemos nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, quando isso acontece agora, e nós falamos várias vezes aqui no 3 em 1, quando você tem uma legislação que foi determinada pelo Supremo e que o Congresso pode ir em sentido contrário, é uma clara disputa de poderes que nenhum dos dois vai querer perder. E aí como que fica? Porque um legislou, de alguma maneira, num sentido. O outro poderá em função de legislação de outro sentido. Não tem instância superior. Então a dúvida é como vai ser resolvido. Aí vai ter uma PEC. Ok, imaginemos que seja aprovada. Eu acho que o Frente do Agro tem capacidade para conseguir os votos necessários para isso. Mas aí gera outro problema político, porque em teoria todos esses movimentos de ministérios são para dar uma aliança dentro do governo. Aliança que vai ser desfeita por um bem maior, que seria resolver a questão do marco temporal. Isso pode ir também com o aborto e também com a despenalização. Então, nós teríamos uma dificuldade entre dois poderes e uma complexidade para o terceiro poder, que é o executivo, que perderia essa força e essa homogeneidade de pessoas apoiando pelo fato de estar na base aliada. É uma questão que pode mudar muita coisa no jogo político. Você vê muita mudança também, Dávila? Não, é que tem duas coisas aí muito graves. Primeiro, que o Congresso estava discutindo o marco temporal. Quem atropelou o Poder Legislativo foi o Supremo, porque a matéria havia sido votada na Câmara e estava em discussão no Senado. O que a Suprema Corte devia fazer era esperar essa decisão soberana dos representantes do povo sobre um tema tão delicado quanto o marco temporal antes de se manifestar. Então, isso mostra, sim, uma ingerência total, absoluta na alçada dos representantes do povo que receberam esse mandato, como bem disse o Alan Gani, do povo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. A mesma coisa na questão do aborto. Essa é uma questão para ser tratada unicamente no Congresso Nacional por causa do nosso sistema jurídico constitucional. É lá que tem que ser tratado disso e não na Suprema Corte. Então, quem tem que discutir sobre assassinato de criança, de bebês, ou assassinato de propriedade privada é o Congresso e não o Supremo. Este é o ponto fundamental, respeitar os poderes. Então, seria uma coisa, até um conselho aqui, já, ministro Barroso, que o senhor vai assumir a presidência do Supremo, olha, eu dou um conselho. Por que não só falar nos autos, todos vocês, assim, moratória do silêncio, ninguém vai dar entrevista, ninguém vai falar nada, vamos falar apenas nos autos, se comportar pela primeira vez como Suprema Corte. Que tal? Isso ajudaria a diminuir a temperatura política, faria com que o Supremo cumprisse o seu papel de guardião da Constituição e deixaria o Legislativo cumprir as suas obrigações legais e constitucionais. Piperno, você acha que o STF está disposto a fazer essa entrega para o Poder Legislativo, no caso, o Congresso Nacional? Eu não vejo motivo pelo qual ele tem que fazer uma entrega, esse tipo de concessão à medida em que ele já foi acionado, à medida em que ele já foi provocado e começou a votar. Se a matéria está... Mas o fato dele ser provocado ou acionado significa que ele deva, neste caso, definir ou decidir sobre um assunto que também está em andamento no Congresso? Veja. Porque os partidos, por exemplo, podem acionar o Supremo Tribunal Federal quando eles bem entenderem, com ações que eles bem entenderem. Isso significa, naturalmente, que o STF tenha que definir ou decidir sobre essas ações? Bom, o STF, ele é a Suprema Corte. Então,
se o Congresso discordar de alguma decisão da Suprema Corte, ele tem, então, um mecanismo da PEC para tentar revogar isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se no final das contas, absolutamente tudo é decidido pelo Supremo, de aborto, a legalização das drogas, passando pelo direito à propriedade, privatização, tudo passa pelo Supremo. Então, por que a gente precisa do Congresso? Puxa vida, você sabe que essa é uma pergunta, que é uma provocação, inclusive, que poderia ser feita à Suprema Corte dos Estados Unidos. Porque não, você pega um caso, para me dar um exemplo, você pegou um caso que é a questão da... Aqui eu tenho toneladas de casos aonde o Supremo está legislando na prática. Nos Estados Unidos não é assim. Eu concordo contigo que há também ativismo judicial nos Estados Unidos, em outros países esse é um problema mundial. Mas aqui a gente exagera pouquinho a dose. Não tem precedentes do que ocorre no Brasil. E lá, inclusive, se revoga em absoluto, não, em questões econômicas, não se entra tanto em questões econômicas, em questões de legalização das drogas. As cortes nos Estados Unidos, regionais, elas têm muito mais poder do que no Brasil. É um outro ordenamento. Então, é um outro ordenamento. Aqui, inclusive. Agora, aqui, absolutamente tudo acaba sendo a decisão final do Supremo. Então, eu pergunto a todos, para que serve o Congresso Nacional? Aqui, inclusive, por exemplo, o Supremo já teve que arbitrar sobre a tal taxa das bolinhas que chegou até lá. Está tão exagerado o pêndulo para o outro lado que está tendo uma reação do Congresso inédita. E não teria isso no passado. No passado, ninguém sabia quem eram os 11 ministros do Supremo. Como tem que ser? Porque uma Suprema Corte ela deve ser discreta. Desde o tempo em que se colocou televisão nas sessões do STF, todo mundo sabe quem são os 11 ministros. Piperno, mas uma reação como a do presidente do Senado, por exemplo, Rodrigo Pacheco, que é considerado uma figura moderada, principalmente em relação à descriminalização das drogas, por exemplo, que é um outro tema que já passou pelo Congresso e que agora está no Supremo Tribunal Federal. Isso não seria um sintoma? Da mesma forma que a questão chegou ao Supremo e o Supremo se julgou no direito de decidir, eu acho que o presidente do Senado tem também a obrigação de estar ao lado, de defender as prerrogativas da casa que ele preside. O Supremo não precisa se manifestar sobre todas as causas. Este é o ponto. O Supremo, ele é o guardião da Constituição, ele tem que falar, esse assunto é exclusivamente do Judiciário, esse aqui é do Legislativo, esse aqui é do Executivo. Eu vou dar um exemplo que para mim foi uma das maiores aberrações do Supremo. A cláusula da Constituição é muito clara assim, não pode reeleger o presidente da mesa da Câmara e do Senado. Não pode, está escrito na Constituição com toda a clareza. Questão foi parar no Supremo. O Supremo foi 6-5 votos, numa coisa que está cabal, está escrito na Constituição, é terminantemente proibido. Mas como é que você pode ter uma elasticidade de uma interpretação de uma coisa que é tão clara? Não pode. Então, esse é um assunto, por exemplo, para ilustrar aqui o caso, Piperno, que o Supremo deveria devolver esse assunto para o Legislativo e dizer, esse problema é de vocês, e não fazer um show de horror, que foi uma votação de 6-5, que quase passa por cima de algo que a Constituição terminantemente proíbe. É inacreditável. Dávila, que foi, Piper? Eu concordo com você que o placar de 6-5 foi um escândalo, deveria ser 11-0. Está lá escrito. Exatamente. Não é que tem que voltar para o Congresso isso. Tinha que a decisão tinha que morrer no Supremo por 11-0. Não, mas tinha que voltar, porque é assunto cabe unicamente ao Legislativo e a regra é clara e está na Constituição. Não, a regra é clara. O que o Supremo deve falar assim, volta e cumpre a Constituição. Assim como a regra foi clara durante o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Quer dizer, sofreu impeachment, perde os direitos políticos por 8 anos. O que aconteceu? Não, tem um impeachment, mas preserva os direitos. Qualquer um consegue ler aquilo. Está escrito aquilo, mas aí dão uma outra interpretação, sei lá como, né? Num metaverso dão uma outra interpretação. Então, Piperno, claramente estão extrapolando as suas funções. E a democracia está reagindo. Fala, Segré. Quando a gente observa a participação do Supremo, nós entendemos agora nesse governo é um atrito atrás do outro em questões legislativas. Então, o Supremo se contrapõe com o Congresso. No governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal se contrapunha com o governo. O governo do PT tem tido muita sorte. Não aparece, pelo menos, inclusive na imprensa, nenhum empecilho
para que alguma determinação do Supremo Tribunal Federal atrapalhe, limite, condicione as atividades do Executivo. Na época do Bolsonaro, eu lembro que saiu até uma matéria, um jornalista que fez as contas de em quantos momentos teve alguma interferência do Supremo Tribunal em relação ao governo Bolsonaro. Era cada 8 dias. Não teve nunca, desde a época da determinação da República, nenhum Supremo Tribunal Federal que se involucrasse tanto no que o Executivo estava colocando. Isso é injustificado para você também? Para mim também, lógico, porque são 3 poderes que devem dividir a República. Não é um que atrapalha o outro, segundo a determinação, muito menos de um ministro. Mas vocês acham que o entendimento do Supremo ele vai mudando conforme a elaboração política também se altera, hein, Luiz Felipe Dávila? Então, esse é o problema, e não é para ser assim. A lei é a lei, a Constituição é você tem que entender qual é o espírito da Constituição. Você não tem que ficar interpretando a lei, como eu disse aqui, o São Paulo fecha o olho, que fica mudando de opinião a cada 2 minutos. Não pode acontecer isso. E eu diria aqui que tem mais 2 PECs, aí já que a frente parlamentar está com o sangue quente aí, juntando com os evangélicos e a bancada da bala, tem mais 2 PECs importantes para disciplinar Quais? o Supremo. A primeira é terminantemente proibido decisões monocráticas. Tem que passar uma PEC dessa. É inacreditável como é que um juiz tem esse poder de passar por cima de todas as instituições. Tem que acabar com a decisão monocrática. E a segunda emenda, que é muito importante, tanto quanto essa, é acabar com a banalização das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADINs. Porque não é possível que um partido que tem um parlamentar, 2 parlamentares, pode entrar com uma ADIN e ficar questionando no Supremo as coisas sem o menor cabimento, só por uma questão ideológica. Não pode. Então nós precisamos criar, por exemplo, com as ações diretas de inconstitucionalidade, que era preciso ter pelo menos 10% ou 15% do apoio de todos os parlamentares para entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Porque esta banalização das ações diretas de inconstitucionalidade e as decisões monocráticas são 2 coisas que estão destruindo a credibilidade do Poder Judiciário no Brasil. O que foi, Piperno? Vi que você discordou do Dávila ali. Decisões monocráticas, elas ocorrem em todo mundo, em qualquer corte. Não. O que eu acho que não pode acontecer, o que não deve acontecer, é que em alguns temas de grande repercussão, tá, de grande interesse... Não tem nenhuma Suprema Corte no mundo que tem decisão monocrática. Piperno, o Brasil, por conta das decisões supremas, já saiu em matéria do New York Times a Fox News. Jornal de esquerda, o Supremo Tribunal Federal no Brasil é um dos mais acionados se formos comparar com outra Suprema Corte do mundo. Exemplo que eu citei aqui agora, imagina, por exemplo, a história da Taça das Bolinhas, que terminou no Supremo. Você tem que convocar os 11 ministros para deliberar a respeito de um assunto desse. Não é assim. Então, eu acho que assim, a gente tem que... cabem muitas críticas a várias decisões. Você é favorável à decisão monocrática, por exemplo? Sim, que, enfim, permaneça. Agora, também o ministro tem que ter o bom senso para entender se aquilo cabe somente a ele ou a todo mundo. E uma dúvida, por que você é favorável à decisão monocrática se há a possibilidade de colocar no plenário e ter o entendimento de mais de um ministro que pensa diferente? Porque eu acho que algumas questões elas não são tão relevantes assim, de interesse geral, de interesse público, e eu acho que se colocar todas as decisões para o pleno, você não decide mais nada, porque vai, inclusive, comprometer a agilidade da corte. Esse é um problema. Enquanto a Suprema Corte americana julga 100 casos por ano, aqui é 100 mil. Então, é exatamente por isso que a decisão monocrática é um sintoma de uma causa que vem antes, que é o excesso de acionamento ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo, diferentemente do passado aí, Piperno, o Supremo, ele pega para si. Ele não devolve como ele fazia no passado e principalmente em questões complexas. E essa mudança de entendimento que trouxe o Dávila aqui, ela é muito séria, ela é muito grave para o país. E a gente não percebe uma mudança de entendimento porque mudou a composição do Supremo. Não, basicamente a mesma composição e se muda o entendimento. Foi assim com o marco temporal, foi assim com o imposto sindical. Então, peraí, por que mudou? Se outrora vocês eram contra o imposto sindical ou diziam que o fim do imposto sindical era constitucional e de repente agora 6-0, não, o imposto sindical deve voltar. Não faz o menor sentido. Você consegue explicar esse movimento, Segré? Não sei se consigo explicar o movimento. Fica claro que, de alguma maneira, a Corte foi indo esticando o limite entre um poder e o outro. Ninguém reclamou, direito adquirido e
vamos indo nessa linha. Mas o outro dia ali, sabe qual foi um caso que teve o Supremo Tribunal Federal? A determinação de uma apelação em quarta instância de um senhor que tinha feito um atentado contra a segurança de uma tia, ou não lembro se era um homicídio, uma tentativa de homicídio. A multa era R$1.000. Isso chegou no Supremo. Então você fala, peraí, o Supremo não tem que fazer isso. Não precisa ocupar recurso público, tempo de ministro, quando a gente está observando esse tipo de coisas. E quando tiver uma coisa como a que foi do ministro Toffoli, que muda ou tenta mudar a história, aí não pode ser monocrática. E aí, cadê esse critério que o Piperno menciona? Claramente, nesse caso, não houve critério. Isso eu concordo com você e disse aqui no dia. Discordo de que tenha sido uma decisão monocrática. Esse é um assunto para o pleno. Por exemplo, a gente teve uma decisão monocrática relacionada à leniência no caso do acordo com a Odebrecht, né, Luiz Felipe Dávila. Então, mas, Piperno, segundo a sua tese, é o seguinte, então cabe ao ministro falar, não, essa aqui não é uma decisão monocrática. Você acha que ele vai fazer isso? Ele vai, não, isso aqui é monocrático mesmo. Agora eu quero saber de vocês se vocês veem alguma possibilidade de mudança com a Luiz Roberto Barroso assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal agora nesta semana. Porque a ministra Rosa Weber deixa, o Luiz Roberto Barroso passa a assumir e há ali sobre as costas dele, inclusive, essa tensão que vem agora com os parlamentares, que em vez de permanecerem em silêncio, estão buscando agora uma queda de braço. Então, é uma mudança na gerência, na gestão do STF, com uma queda de braço em andamento, Luiz Felipe Dávila. Exatamente. E isso mostra que quem está jogando lenha na fogueira é o Supremo. Porque o Supremo, como eu disse, tem que esperar a manifestação do Congresso nesses temas importantes. Então agora, por isso que eu digo aqui, meu conselho para o ministro Barroso, que agora vai se tornar presidente da Corte, é uma moratória do silêncio lá dentro e só falar nos autos. É preciso baixar a bola, é preciso baixar a temperatura. E o único que pode fazer isso é o Supremo, porque foi ele que causou essa instabilidade toda, esse ativismo político no judiciário. Então é ele que tem que abaixar a bola agora e tem que ser uma postura do novo presidente do Supremo. Isso faria muito bem ao país e faria com que cada um voltasse para sua caixinha. Um tomasse conta da Constituição e o outro tomasse conta das leis do país, que são aqueles que foram votados pelo povo brasileiro. Agora, Piperno, a gente está falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que acumula 17 pedidos de impeachment contra ele no Senado Federal. Que se vote, ou então que se arquive, que se, enfim, avalie esses pedidos. A gente sabe também que, da mesma forma que a gente, às vezes, discorda de muitas dessas decisões dos ministros, 110% desses pedidos deve-se à politização das críticas em relação à atuação do Supremo. É só também a gente olhar quem é que está pedindo. Por sinal, eu tive aqui assim, a paciência de olhar os signatários dessa PEC. Os primeiros nomes que aparecem, deputado Domingos Sávio, lá de Minas e tal. Segundo nome, deputado Bibo Nunes, lá do PL do Rio Grande do Sul. Esse deputado Bibo Nunes é aquele mesmo que o ano passado falou, olha, esses estudantes de Santa Maria deveriam ser queimados vivos. E, inclusive, Piperno, eu quero aproveitar porque o pessoal da rádio está chegando agora à nossa programação. Bem-vindo, bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui, a gente poder se unir em todas as plataformas. Estamos falando sobre uma queda de braço que começa a se movimentar agora entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, diante das decisões que já passaram ou que estão sendo definidas no Congresso Nacional, mas que também têm definições ou monocráticas ou em plenário no Supremo Tribunal Federal. Pode continuar, Fábio Piperno. Então, veja, a gente também precisa entender quem são as pessoas, quem são os parlamentares que fizeram esses pedidos, né, de impeachment e de ministros, porque tem alguns que não dá pra gente levar a sério. Eu não levo a sério um deputado que algum dia, os vídeos estão aí no Google, que defendeu que estudantes fossem queimados vivos. Fala, Luiz Felipe Dávila. Não é levar a sério. Todo cargo tem uma liturgia do cargo. Você tem que respeitar a liturgia do cargo. Perfeito, Dávila. Não pode um ministro supremo participar do Congresso da UNE. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Mas não existe em nenhum lugar do mundo isso. Não dá para o ministro Supremo bater boca com um cara na rua, dizer perder uma mané. Tem coisas que são a liturgia do cargo. A liturgia do cargo, você tem que ter estômago para estar num cargo desse. Uma das coisas é ter estômago, é ter serenidade, é ter calma e não entrar em discussão de botequim. Eu me lembro de um episódio, viu, Piperno, do juiz da Suprema Corte americana, quando ele foi indicado,
ele fazia um churrasco todo fim de semana com os amigos, né? Ele falou para os amigos, olha, esse é o último churrasco que nós vamos fazer na vida. Porque agora eu vou virar um membro da Suprema Corte, eu jamais vou vir aqui participar de um churrasco com vocês, que a gente participa de churrasco há mais de 20 anos. É isso, tem uma liturgia o cargo, aquilo te imbui de um poder que você precisa ter essa serenidade. Porque se isso não ocorrer, como é que nós vamos agir como guardião da Constituição? Agora, você acha que essa liturgia, hein, Gustavo Segré, já chega de uma forma questionável a partir do ministro que a assume neste momento? Claro que sim. Uma das prerrogativas do presidente da Corte é colocar a pauta de assuntos em discussão. Sim. Imaginemos por um momento que apareça aí, que seja colocado como prioritário, algo contra Bolsonaro ou o governo Bolsonaro. É um ministro que falou a quem quis ouvir publicamente: derrotamos o bolsonarismo. Como um ministro que fala isso poderia ter alguma forma de objetividade para definir se a pauta é colocada ou a pauta não? Se coloca alguma coisa que involucre as eleições, em que ele falou perdeu Mané. Se o Mané perdeu, ele ganhou. Então, como que teria objetividade um ministro para colocar na pauta? E essa é uma das prerrogativas do presidente. Então, vai ser do presidente da Corte. É uma questão que coloca, de alguma maneira, em análises qual seria a objetividade do presidente da Corte a partir de agora, quando ele fez tantas manifestações contrárias a uma parte ideológica de um governo anterior. Alan Gani, a gente está falando de um ministro que pode ter aí debaixo, né, do seu guarda-chuva pautas econômicas como a questão do FGTS, de um possível ajuste do FGTS e também o piso da enfermagem. E aí, numa pauta mais de costumes, a questão do aborto e também a descriminalização das drogas. Aliás, em relação ao aborto, foi o próprio ministro Barroso que pediu a suspensão do julgamento, que começou com o voto favorável da ministra atual presidente do STF, Rosa Weber, justamente porque ele não gostaria que aquele assunto fosse definido no plenário virtual e passasse para o plenário presencial. Provavelmente, ele que deve, então, jogar essa pauta ali. Já teve 2 julgamentos, um relativo à descriminalização das drogas lá atrás, se eu não me engano, em 2013, onde o Supremo foi acionado. Peguem aí, pesquisem na internet como é que foi o voto do ministro Barroso, carregado de ideologia. O que me chama a atenção é que na sustentação do voto não é uma sustentação de acordo com o que está escrito na Constituição. Não, é de acordo com uma defesa de determinada ideologia. E isso é atividade parlamentar. Isso não é atividade do Supremo Tribunal Federal. Isso também ocorreu com o aborto. Em relação ao piso da enfermagem, eu tenho uma posição que é igual a dele em relação ao piso da enfermagem, de que não tem que ter um piso da enfermagem, porque isso traz distorções no mercado de trabalho, até aumenta o desemprego na área de enfermagem. No entanto, eu respeito a soberania do Congresso Nacional. Isso foi definido no Congresso Nacional, que tem que ter um piso. Eu não concordo com o piso, mas eu concordo com a decisão, com a prerrogativa do Congresso Nacional. Então isso não tem que ser uma matéria também do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu vejo com muita preocupação. Ele tem, evidentemente, uma capacidade técnica, ele é tido como um grande jurista, mas o problema de votos ideológicos, votos politizados, muito midiático, é o que chama atenção no ministro Barroso. Fala, Fábio Piperno. Eu acho que eu comungo da teoria de que, na verdade, a gente tem 11 Supremos. Cada ministro, ele tem, hoje, muita autonomia e até mesmo muita independência em relação aos demais. Então, é por isso também que a gente vê tantos zigue-zagues decisórios, né? Então, você vê, por exemplo, alguém citou aqui um caso de uma decisão de 2013, e que ela, com o tempo, acaba sendo revogada. Isso também não é uma exclusividade brasileira. Mas, de fato, é claro que se o STF toma uma decisão hoje, daqui 4, 5 anos, ele muda por conta também das suas alterações aí de composição, é óbvio que a sociedade, de alguma forma, vai acabar questionando isso, porque o Congresso votou lá atrás, aí o Supremo em algum momento acabou sendo pressionado, acabou sendo provocado, ele mantém aquela decisão, 4, 5 anos depois ele muda. Piperno,
uma das coisas... Vamos lá, para a gente arrematar. Uma das coisas importantes de quem é o guardião da Suprema Corte e da Constituição brasileira é dar previsibilidade. Não pode mudar de opinião cada 4 anos. Não pode. Você mudar daqui a 10 anos, 20 anos, mudanças de costume, tudo bem. Você cria imprevisibilidade num país que você muda de opinião cada 2, 3 anos. Isso não existe. Não existe nenhuma Suprema Corte do mundo isso. Então, assim, não podemos agir dessa forma, porque isso, o Brasil se torna um lugar inseguro e imprevisível. Não é à toa que nós somos recordistas de insegurança jurídica no país. Vamos lá, Segré. Quando a gente fala sobre essas diferenças que podem mudar pela nova composição da Corte, a gente pode até entender, mas como que explicamos às pessoas daqui do Brasil e de fora que em 2016 a Corte Suprema de Justiça entendeu que era, com uma sentença em segunda instância, o cumprimento da pena era efetiva. 3 anos depois, mudou o entendimento. E mais grave, aí a gente poderia parar, que mudaram os ministros? Não, o mesmo ministro que em 2016 pensou uma coisa, 3 anos depois pensou outra coisa. Como você explica essa mudança de interpretação? E aí vem a outra. A Constituição mudou nesse período? Não. Então, peraí, se tem uma definição de guardião da Constituição e a Constituição não mudou, como muda a interpretação?